Boa tarde. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas do setor externo. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Vamos então começar a coletiva de imprensa de divulgação das estatísticas do setor externo para o mês de fevereiro. Em fevereiro, as transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil tiveram um déficit de 4,4 bilhões de dólares. Esse resultado é praticamente idêntico ao resultado de fevereiro do ano passado, ou seja, houve uma estabilidade do déficit em transações correntes em 4,4 bilhões de dólares, tanto em fevereiro de 2023 quanto em fevereiro de 2024. Mas quando a gente olha os componentes desse déficit em transações correntes, embora o déficit geral tenha sido estável, equivalente, quando a gente olha os componentes desse déficit, houve uma mudança, né? Por um lado, a balança comercial continuou a sua trajetória recente de superávites crescentes. O superávit comercial brasileiro, na comparação de fevereiro de 24 contra fevereiro de 23, aumentou 1,2 bilhão de dólares. Por outro lado, houve um aumento do déficit na conta de serviços do balanço de pagamentos. 1,5 bilhão de dólares a mais de déficit corrente, de déficit na conta de serviços, em fevereiro deste ano, na comparação com fevereiro do ano anterior. Né? Ajudam a fechar essa diferença, né? Um aumento no superávit comercial de 1,2 bilhão de dólares e um aumento no déficit na conta de serviço de 1,5, ajudam a fechar essa conta, a redução no déficit na conta de renda primária, de exatamente 0,3 bilhão de dólares. Então, nós chegamos no mesmo resultado, com um aumento de superávit na balança comercial de bens e um aumento no déficit na balança comercial de serviços. Né? Quando a gente olha o superávit comercial da balança comercial de bens, esse aumento de 1,2 bilhão representou, em termos percentuais, um crescimento de 53,1%. Né? Ou seja, como eu disse, se manteve a continuidade do crescimento do superávit comercial brasileiro, que vem batendo recordes sucessivos. Né? Isso aconteceu novamente nesse mês de fevereiro. Se nós olharmos o valor acumulado no ano, ou seja, o bimestre de janeiro, compararmos com os mesmos bimestres dos anos anteriores, nós tivemos o maior valor da série histórica do Banco Central. Né? O superávit comercial no primeiro bimestre de 2024 chegou a 7,8 bilhões. Quando a gente fala no saldo comercial acumulado nos últimos 12 meses, este valor também é recorde, né, para qualquer período de 12 meses da série do Banco Central, chegando a 85,2 bilhões. Então, a gente observa claramente a continuidade disso. O superávit comercial ele é o resultado de considerarmos as exportações menos as importações. Ou seja, quando a gente olha os dois componentes do superávit comercial, também aí, nas exportações e nas importações, nós observamos crescimento. Ou seja, há um crescimento no que nós chamamos de crescimento da corrente de comércio brasileira. Tanto as exportações quanto as importações têm crescido. No caso das exportações, esse crescimento foi de 12,2% na comparação de fevereiro de 24 com fevereiro de 23, e nas importações esse crescimento foi de 7,3% nesse mesmo período. Ou seja, quando a gente olha as exportações de bens de fevereiro, essas exportações registraram o maior valor para mês da série histórica do Banco Central, considerando apenas meses de fevereiro por causa da sazonalidade, né? Um valor de 23,9 bilhões de dólares exportados em fevereiro de 2024. Se a gente olha o valor acumulado no ano, no primeiro bimestre, 51,2 bilhões, igualmente é o maior acumulado no ano para a série histórica do Banco Central. E também a mesma coisa quando a gente olha o acumulado nos últimos 12 meses, que atingiu 351,3 bilhões de dólares exportados. Né? No caso das importações, as importações atingiram 20,4 bilhões de dólares em fevereiro. Esse é o maior valor da série histórica do Banco Central para meses de fevereiro.
E no acumulado do ano, as importações atingiram 43,4 bilhões, também os maiores valores da série, ou seja, um crescimento bem observado na corrente de comércio da economia brasileira, concomitantemente com superávites comerciais recordes. Isso contribui para reduzir o déficit das transações correntes. Acho que essa redução no déficit das transações correntes fica mais clara quando a gente olha os resultados acumulados nos últimos 12 meses, né? De março de 2023 até fevereiro de 2024, o déficit em transações correntes no Brasil atingiu 24,7 bilhões de dólares, o que equivale a 1,1% do PIB. Quando a gente olha esse mesmo resultado nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2023, ou seja, um ano atrás, o déficit era de 52,3 bilhões, ou seja, houve uma redução de 52,3 bilhões de dólares para 24,7 bilhões de dólares, uma redução a menos da metade, uma redução de 53% aproximadamente. Quando a gente considera esse valor como percentual do PIB, né, faz a relação entre o déficit corrente e o tamanho da economia brasileira, o déficit em transações correntes nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2023 era de 2,6% do PIB. E agora, em fevereiro de 2024, ele se reduziu para 1,1% do PIB. E este valor, 1,1% do PIB, é o menor para quando a gente considera os resultados em transações correntes acumulados em 12 meses como percentual do PIB, desde março de 2008. E lá em março de 2008, esse valor foi de 0,96% do PIB. Então, como a gente já vem reiterando a diversas notas, diversas divulgações estatísticas, o déficit externo do país permanece em trajetória de redução, né, com valores baixos e integralmente financiados pelo ingresso líquido de capitais de longo prazo na economia brasileira, né, principalmente na forma de investimentos diretos no país. Também na tabela 1 da nota para a imprensa, nós temos o investimento direto no país, que em fevereiro chegou a 5 bilhões de dólares. É um valor mais elevado do que o déficit em transações correntes, mostrando que o investimento direto é capaz de financiar integralmente esse déficit. No entanto, quando a gente olha a comparação de fevereiro de 23 para fevereiro de 2024, houve uma redução nos fluxos líquidos de investimento direto no país. O IDP reduziu 30%, ao passar de 7,2 bilhões de dólares em fevereiro de 23 para 5 bilhões em fevereiro de 24. Ainda assim, se a gente olhar o acumulado no primeiro bimestre do ano, que somou 13,8 bilhões, esse foi o maior valor de ingresso de IDP no país para os primeiros 2 meses do ano desde 2018. Lá em 2018, o IDP acumulado em janeiro e fevereiro foi de 14,1 bilhões. Nos últimos 12 meses, os fluxos de investimento direto no país eles chegaram a 62 bilhões de dólares, né? O que equivale a 2,8% do PIB. Quando nós consideramos o resultado em dólares nominais, esses 62 bilhões significam uma redução de 17% na comparação com os 12 meses encerrados em fevereiro de 2023, que atingiram 74,8 bilhões. Quando nós olhamos essa redução nesses fluxos expressos como percentual do PIB, essa redução é de 3,8% do PIB em fevereiro de 23 para 2,8% do PIB em fevereiro de 24. Né? Em qualquer dessas métricas, esse resultado permanece bastante superior ao déficit em transações correntes. Ainda sobre a conta financeira do balanço de pagamentos, um outro destaque que a gente sempre apresenta nessa visão inicial da nota são os investimentos em carteira no mercado doméstico, ou seja, os investidores estrangeiros e seus investimentos líquidos em ações e títulos de renda fixa negociados no país. Essa é uma modalidade de investimento bastante volátil, que alterna ingressos líquidos com saídas líquidas, e neste mês de fevereiro houve saídas líquidas de 2,9 bilhões de dólares, compostas por saídas líquidas tanto em títulos de renda fixa, menos 0,9 bilhão, quanto ações e fundos de investimento, com menos 2,1
bilhões, né? Então, dessa forma, todas as duas modalidades de investimento em portfólio, no mês de fevereiro, tiveram saídas líquidas. Bom, com isso, nós temos uma visão mais geral do balanço de pagamentos, né? Uma visão bastante tradicional, assim, separando os resultados em transações correntes e mostrando o seu financiamento nas principais rubricas da conta financeira. E agora eu queria passar por vocês para um detalhamento maior das transações correntes, olhando primeiramente a tabela 3 da nota para a imprensa, que tem o resultado mais detalhado da conta de serviços, né? Na conta de serviços, nós tivemos em fevereiro um déficit de 3,7 bilhões, o que representou um aumento de 1,5 bilhão em relação a fevereiro de 2023, como eu já havia mencionado. Em termos percentuais, isso é um aumento de praticamente 70%, 70,7%, para ser mais preciso, né? Esse foi o maior déficit para meses de fevereiro desde 2024, desde 2014, né, quando em 2014 chegou a 4,2 bilhões. E o que nós podemos observar é que esse resultado da conta de serviços do balanço de pagamentos guarda alguma similitude com o resultado da balança comercial de bens, né? Porque a gente teve um crescimento, tanto em bens quanto em serviços, da corrente de comércio, ou seja, a gente teve crescimento tanto de receitas quanto de despesas, né? No caso das receitas e despesas de serviços, né, as exportações de serviços, que são as receitas, chegaram a 3,7 bilhões de dólares, e as importações de serviços, ou seja, as despesas, a 7,4 bilhões. Em ambos os casos, nós obtivemos os valores recorde da série para mês de fevereiro, ou seja, está tendo também, né, um aumento na corrente de comércio de serviços. Quando a gente procura explicar o crescimento da conta de serviços nessa comparação interanual, acho que tem duas contas principais, 4 contas, mas as duas primeiras são as principais, né? Outros serviços de negócio foi a principal conta que contribuiu para o aumento do déficit neste mês, seguido de serviço de propriedade intelectual e, depois disso, aluguel de equipamentos de transporte, né? Começando pela conta de outros serviços de negócio, essa conta tem uma, digamos assim, diferença em relação às demais contas, às contas, digamos, que tradicionalmente a gente acompanha na conta de serviços, porque essa é uma conta superavitária. Outros serviços de negócio é uma rubrica superavitária da balança de serviços do país. E o que aconteceu foi que esse superávit no mês de fevereiro se reduziu, dessa forma contribuindo para o aumento do déficit da conta como um todo. O déficit da conta de outros serviços de negócio, o superávit na conta de outros serviços de negócio passou de 749 milhões de dólares em fevereiro de 2023 para 230 milhões de dólares agora este ano. E isso aconteceu porque as despesas cresceram quase 50%, cresceram 48,6% nessa mesma base de comparação. E dentro dessas despesas, esse crescimento da despesa foi puxada por operações de empresas de internet, né? O pagamento de serviços ao exterior das empresas de internet que atuam no país. Quando a gente olha os serviços de propriedade intelectual, essa é uma rubrica deficitária, como tradicionalmente são as rubricas do balanço de pagamentos do Brasil, e, nesse caso, o déficit aumentou, passando de 365 milhões em fevereiro de 23 para 681 milhões em fevereiro de 2024, né? Ou seja, um aumento interanual de 86%, quase 87%. Aqui, nessa rubrica de serviços de propriedade intelectual, se destacam os pagamentos das transmissões por streaming, né? Você vê, num caso vinculado a empresas atuantes na internet, no outro caso, especificamente, transações de streaming, mostrando a importância dessa nova economia, nem tão nova assim, mas desses novos setores para a balança de pagamentos do Brasil. As demais contas, aluguel de equipamentos, também contribuiu com o aumento do déficit, um aumento de 46% no déficit agora em fevereiro, passando para um déficit de 836 milhões nessa conta. Em geral, aluguel de equipamentos estão ligados a investimentos, né? São aluguel de equipamentos para fins de investimento. E na conta de transportes houve um
aumento de 23% no déficit, chegando a 1,2 bilhão no mês de fevereiro. E nessa conta de transportes, a gente tem uma relação muito grande do aumento no déficit na conta de transporte com o aumento da corrente de comércio de bens. É uma correlação muito importante entre essas duas rubricas, né? Por último, em geral, é aquela rubrica que nós damos mais destaque na conta de serviços, que é a rubrica de viagens, mas que neste mês teve um crescimento mais modesto, né, do seu déficit, algo na faixa de 12%, e atingiu um déficit na conta de viagem de 379 milhões. Então, não especificamente a conta de viagem neste mês de fevereiro que explica o aumento do déficit na conta de serviços. Na conta de viagens, da mesma forma como nos serviços como um todo, nós tivemos um crescimento tanto nas receitas quanto nas despesas. As receitas de viagem têm tido um comportamento crescente e já vem batendo recordes recentes, né? O valor das receitas, que são aqueles recursos gastos no Brasil por turistas não residentes, né? Ou seja, o turismo receptivo, estrangeiros vindo ao Brasil a turismo, as receitas de viagem somaram 673 milhões de dólares, sendo o maior da série em qualquer uma das métricas que nós usualmente utilizamos, né? Seja considerando os valores de fevereiro, ou acumulado no ano, ou os valores acumulados em 12 meses. Enquanto isso, as despesas tiveram um crescimento um pouco menor em termos percentuais, de 21%, e chegaram a 1 bilhão e 52 milhões. Esse resultado, considerando apenas meses de fevereiro, é o melhor desde fevereiro de 19. E fevereiro de 19 é importante porque é, digamos assim, praticamente o último mês de fevereiro inteiro antes da pandemia. Fevereiro de 20 já teve, provavelmente, impactos da pandemia, então a gente continua nas despesas de viagem, ou seja, gasto de brasileiro no exterior, com percentuais que se comparam aos valores pré-pandemia, né? Ou seja, não são os valores recorde da série, como na receita, mas já se compara aos valores pré-pandemia. Quando a gente passa para a tabela 4, na tabela 4 nós temos as despesas da renda primária. A renda primária teve um déficit de 4,2 bilhões no mês de fevereiro, uma redução de 7,5 bilhões em relação a fevereiro de 2023. Como eu já havia mencionado, uma redução de por volta de 300 milhões de dólares em relação aos 4,5, 4,6 bilhões de déficit em fevereiro de 2023. As duas principais contas que compõem a renda primária são juros e lucros e dividendos. No caso dos juros, eles ajudam a explicar a redução da conta, né? O déficit na conta de juros em fevereiro se reduziu 35%, chegando a 1,4 bilhão. Essa redução dos juros pode ser explicada tanto pelo aumento das receitas quanto pela redução das despesas. No caso das receitas, houve um aumento de 11%, né, para um pouco mais de 700 milhões de dólares de receitas de juros. E no caso das despesas, uma redução maior, né, que tem todas as características de ser uma redução específica deste mês de fevereiro, uma redução de 24% para 2,1 bilhões. Por que eu digo que ela tem todas as características de uma redução específica nos meses de fevereiro e não uma tendência, né? Quando nós olhamos os componentes dessa despesa de juros que se reduziram, essa menor despesa de juros se concentrou nas chamadas operações intercompanhia, né? E essas despesas das operações intercompanhia se reduziram 48% no mês. As operações intercompanhia são aquelas operações de empréstimos ou qualquer outra forma de crédito entre duas empresas do mesmo grupo empresarial, né? Seja a matriz no exterior com a subsidiária no Brasil, esse é o caso mais comum, mas pode ter também diversas outras configurações, inclusive com matriz no Brasil e filiar no exterior, ou duas subsidiárias da mesma companhia. Então, essas operações tipicamente são operações de empréstimo, pagam juros, é claro, mas operações com características diferentes das operações de crédito, digamos, comuns feitas entre empresas que não são ligadas. Então, por alguma razão, pontualmente teve uma redução dos juros neste mês, não deve ser uma coisa observada como permanente.
Já no caso dos lucros e dividendos, o outro componente da conta, né, um componente mais expressivo em termos da sua magnitude na conta, o déficit atingiu 2,9 bilhões, ou seja, o total de despesas líquidas com lucros e dividendos atingiu 2,9 bilhões, um crescimento de 17% em relação aos 2,5 bilhões de fevereiro do ano passado. Né? A gente teve, nesse caso, aumento na receita, mas principalmente aumento na despesa, fazendo a despesa líquida aumentar. Quando nós observamos as receitas, né, a receita chegou as receitas de lucros e dividendos, que são aqueles lucros e dividendos auferidos por empresas brasileiras que atuam no exterior, esse valor atingiu 2,1 bilhões de dólares de receitas. Já no caso das despesas, as despesas somaram 5 bilhões de dólares no mês de fevereiro, um valor 1 bilhão praticamente acima dos 4 bilhões de fevereiro de 2023. Nesse caso, ao contrário, as despesas de lucros e dividendos são os lucros auferidos no Brasil pelas empresas de capital estrangeiro que atuam no país, né? Com uma maior lucratividade geral ou maior atividade econômica, isso se reflete no aumento de lucros para essas empresas. Né? A gente pode observar que faz alguns meses já que esse valor tem se situado na faixa de 5 bilhões, que é um valor elevado para essas despesas. Né? Bom, com isso, nós encerramos essa primeira parte das transações correntes. Eu teria alguns poucos comentários adicionais a fazer sobre a conta financeira, antes de passar para as perguntas de vocês. Né? Um desses comentários é detalhar um pouco mais os fluxos de investimento direto no país. Né? Eles estão na tabela 8. Como eu já havia destacado, o IDP total atingiu 5 bilhões de dólares agora em fevereiro, uma redução de 30% em relação aos 7,2 bilhões de fevereiro de 2023. Né? O investimento direto no país é composto por 3 componentes. O primeiro deles são aqueles fluxos de participação no capital, excluindo os reinvestimentos de lucro, ou seja, apenas aqueles novos investimentos realizados a cada período, né? Ou seja, os novos ingressos de IDP para novos investimentos em participação no capital de companhias no país. Então, esses fluxos, eles atingiram 1,7 bilhão de dólares em fevereiro de 24, que é um valor superior a 1,3 que nós tínhamos observado em fevereiro de 23. Ou seja, na parte de novos investimentos no país, houve um aumento. Né? A segunda parcela do IDP são os reinvestimentos. Reinvestimentos, a gente pode se referir como os lucros que a empresa estrangeira que atua no Brasil auferiu no período anterior da sua atividade e decidiu reinvestir na própria empresa, ampliando a sua capacidade produtiva. Né? Então, esses lucros reinvestidos também são um componente do investimento direto no Brasil. Eles somaram 2,9 bilhões de dólares em fevereiro e isso representou uma redução em relação aos 3,4 bilhões de dólares de fevereiro de 23. O interessante é que eu havia mencionado que as despesas de lucros cresceram. Né? Então, aquelas despesas de lucro, a parte delas que se refere à empresa de investimento direto, ela cresceu. Então, essa despesa de lucro cresceu, mas o lucro reinvestido se reduziu. Isso significa que os lucros que foram efetivamente remetidos ao exterior, eles cresceram. Né? Então, nós temos o lucro total das empresas de investimento direto no país. Esse lucro, a empresa pode decidir fazer 2 coisas com ele, ou remeter para os seus sócios, controladores, acionistas no exterior, ou reinvestir. Né? Os lucros cresceram em fevereiro, mas uma parcela proporcionalmente maior foi remetida ao exterior, então a parcela de reinvestimento de lucros neste mês caiu. Isso ajudou a reduzir, né, os fluxos de IDP na comparação de 2023 com 2024. Mas a principal razão dessa redução no mês de fevereiro foi o menor ingresso líquido de operações intercompanhia. Né? Em geral, empréstimos entre empresas ligadas, eles podem, claro, ser positivos e negativos, né? Dependendo se estão tendo, principalmente, novas concessões de empréstimo ou se está tendo, principalmente, pagamentos de empréstimos anteriormente feitos. Neste mês de fevereiro, esse valor se reduziu a um pouco menos de $500 milhão, 474 milhões. E, em fevereiro do ano passado, nós havíamos tido um fluxo muito forte de 2,5 bilhões. Então, essa redução apenas nessa rubrica foi de por volta de 2 bilhões de dólares,
ajuda a explicar basicamente toda a redução dos fluxos de IDP no período, né? Então, o último ponto sobre a conta financeira são as taxas de rolagem. As taxas de rolagem estão na tabela 15 da nota para a imprensa e elas são uma forma de expressar o financiamento líquido da economia brasileira por meio de empréstimos externos ou emissões de títulos no exterior. A taxa de rolagem nada mais é do que a divisão do conjunto de emissões ou captações de empréstimos feitas no mês, esse valor dividido por aqueles pagamentos, né, de operações de empréstimos ou títulos contraídos anteriormente. Se essa taxa de rolagem chega a 100%, significa que foi emitido no período, foi captado no período a mesma quantidade que foi rolado, mantendo o endividamento externo estável e mantendo, portanto, os mercados, mostrando que os mercados financeiros permanecem abertos para as empresas brasileiras. No mês de fevereiro, essa taxa de rolagem atingiu 210%, ou seja, as empresas captaram no exterior o dobro do que fizeram amortizações nesse período. E quando a gente olha o valor acumulado em janeiro e fevereiro, esse percentual atinge 156%. Também comprovando, mais uma vez, que os mercados financeiros internacionais permanecem abertos para as empresas brasileiras para servir ou rolar a sua dívida. Bom, esses eram os pontos que eu tinha preparado para trazer aqui para vocês. Eu devolvo a palavra para a Adriana para organizar a sessão de perguntas, né, as perguntas que vocês eventualmente têm. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha que está na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar nome e veículo que representa. Até o momento sem perguntas, Fernando. Aguardamos um pouco. Chegou, Natália. Natália, boa tarde. Acho que agora vocês me ouvem, né? Sim, agora sim. É Natália, da Folha de São Paulo. Fernando, eu queria tirar uma dúvida sobre, na parte aqui da tabela 2, da balança comercial de bens, aqui, na parte de importações, eu não me recordo, na verdade, na linha de criptoativos, entra também stablecoins, eu queria lembrar um pouco melhor as classificações que entram ali e também uma análise sua. A gente, né, tem visto aí um crescimento grande nos últimos tempos e criar uma análise mais global sobre esse aumento, por favor. Opa. Muito obrigado pela pergunta, Natália. Muito boa pergunta. Vamos fazer a resposta em dois aspectos, né? O primeiro aspecto, digamos assim, metodológico, e o segundo, o aspecto prático, né? Metodologicamente, nós temos dois tipos de ativos virtuais, vamos chamar assim. Stablecoins são ativos virtuais que são emitidos por alguma empresa e que, em geral, tem um PEG com alguma outra moeda. Um stablecoin muito conhecido é o Tether, com aquela sigla USDT, que é vinculado ao dólar, né? Então, essa stablecoin, ela tem uma característica fundamental para fins de classificação estatística no balanço de pagamentos, porque ela tem um emissor. Então, esse emissor, isso é um passivo desse emissor, que é o responsável, portanto, por essa moeda, pelas condições em que elas são negociadas e tudo mais. Dessa forma, uma stablecoin, ela deve ser classificada na conta financeira do balanço de pagamentos como outros investimentos, né? Criptoativos, talvez não seja, a gente comumente chama de criptoativos, ou eu pelo menos me acostumei a chamar de criptoativos, aqueles ativos como bitcoins, né? Bitcoins, Ethereum e outras, elas não têm um emissor, né? Então, por isso, a classificação atual que eles têm no balanço de pagamentos é na conta de bens. É exatamente nessa tabela 2, né, que você mostrou. Então, metodologicamente, a gente deve separar entre os diversos tipos de moedas, as moedas que têm emissor e as moedas que não têm emissor, que são passivos de alguém que não são passivos.
As moedas com emissor devem ficar na conta financeira e outros investimentos, a moeda que não tem emissor na conta corrente como bens, né? Então, esse é o aspecto metodológico. Em termos de aspectos práticos, né, nós temos a informação da compra e venda, ou seja, das exportações e importações. Nós temos a informação das compras e vendas de criptoativos ou ativos virtuais, de uma forma geral, por contratos de câmbio no balanço de pagamentos, mas não temos uma definição bastante precisa, né, do tipo de moeda encontrada, né? Nós fizemos um estudo com base nas informações que estão em campo livre no contrato de câmbio e tinha, em vários momentos que nós verificamos, uma predominância de bitcoins, né? Com isso, nós classificamos todo esse conjunto na conta de bens, mas eventualmente pode ter stablecoins que nós não conseguimos identificar ali dentro. Bom, isso é um aspecto. O segundo é por que esse crescimento, né? No caso de stablecoins, supondo que haja stablecoins ali dentro, no caso de stablecoins, isso tipicamente pode ser atribuído a custos de transação menores, né? Uma transação com Tether, por exemplo, ela tem essa suposição de ser do mesmo valor do que o dólar, mas ela pode ter um custo de transação menor, né? Então, ser uma forma de armazenar valor ou mesmo liquidar obrigações, como se fosse em dólares, é um custo menor. Isso, tipicamente, é uma da razão para ter a stablecoin, né? Já no caso do Bitcoin, como ela não tem PEG com nenhum outro ativo, as razões do investimento podem ser ou especulativas ou para armazenamento de valor ou investimento, né? Quando a gente olha preços de bitcoins, elas estão tendo uma recuperação recente, né? Então isso pode ser uma razão também para esses investimentos. Adriano, você. Obrigada, Fernando. Gabriel, boa tarde. Está me ouvindo? Sim, agora sim. Beleza. Gabriel Shinohara do Valor, boa tarde. Adriano, boa tarde, Fernando. Tem algumas questões sobre o IDP, né? No acumulado de 12 meses, chegou a 2,8% do PIB, e pelo que eu vi ali, é o menor desde dezembro de 21. E está em queda no ano passado, né? Até esse ano. Queria que comentasse um pouco essa trajetória do IDP. E na taxa de rolagem também achei interessante que no fevereiro do ano passado foi 104%, né? E agora 210%. E ali nos títulos de longo prazo tá em 2.334%, né, de alta. Eu queria saber se tem algum acontecimento extraordinário para explicar esse número, ou enfim, se são coisas do mercado mesmo. Acho que é isso. Obrigado. Opa, muito obrigado, Gabriel. Vamos começar pela taxa de rolagem. Eu já estou aqui na tabela 15 mesmo. Então é o seguinte, na tabela 15, o que tem em taxa de rolagem? Era 104% em fevereiro de 2023, passou para 210% em fevereiro de 2024. Né? Se você olha os dois componentes, a taxa de rolagem tem os ingressos e amortizações. As amortizações em fevereiro de 23 e fevereiro de 24 foram basicamente as mesmas, 3,1 bilhões de dólares, 3,1, 3,2. A diferença foi nos ingressos, né? Os ingressos foram 3,2 bilhões em fevereiro do ano passado e 6,6 bilhões em fevereiro deste ano. Ou seja, os ingressos dobraram, né? Um pouco mais do que isso, na verdade. Esse fato dos ingressos dobrarem, eles aconteceram mais ingressos, tanto nos títulos quanto nos empréstimos. A diferença é que, no caso dos títulos, a gente tem uma menor quantidade de emissões, ou seja, essas emissões, digamos assim, são mais esporádicas. Em fevereiro do ano passado, ocorreram muito poucas emissões. Em fevereiro deste ano, ocorreu o maior número de emissões, houve maior concentração dessas emissões. Se você olhar os números brutos, passou de 215 para 1,5 bilhão, né, de dólares. Então, uma concentração maior de títulos de renda fixa é uma primeira explicação.
isso não tem nenhuma razão específica, assim, macroeconômica muito bem definida, né? Aconteceu uma maior concentração porque uma, duas, três empresas prepararam todos os prospectos, ficaram prontos para emitir, tiveram uma janela de oportunidade e emitiram, né, em fevereiro. Então, assim, acho que a principal mensagem é mercado de capitais internacional inteiramente aberto para as empresas brasileiras, isso teve uma maior concentração em fevereiro, provavelmente não deve se repetir nos outros meses. No caso dos empréstimos, eles tendem a ser mais disseminados, né? Ou seja, muitas operações ao invés de poucas e de menor valor. Tipicamente, os empréstimos são menos concentrados que os títulos, né? E no caso dos empréstimos, também teve uma quantidade similar de pagamentos, 3 bilhões, 3,1 bilhões agora, e os ingressos passaram de 3 para 5, né? Então, a gente teve mais ingressos também. Eu diria que esse começo de ano tem começado com taxas de rolagens altas, né? E empresas demandando os mercados internacionais. Isso pode ter a ver com perspectivas de taxa de juros nos Estados Unidos, mas enfim, não é muito claro. Mas as emissões no mercado internacional começaram fortes neste ano. Em relação a outra pergunta sobre o IDP, o IDP acumulado em 12 meses é o menor desde dezembro de 2021. Né? Como o Gabriel trouxe esses números, vamos ver aqui. Né? Se a gente considera o IDP enquanto acumulado em 12 meses, enquanto dólares nominais, né? 62 bilhões, o IDP acumulado em 12 meses até fevereiro de 2024 foi 62 bilhões. Né? 62,006 bilhões. O de dezembro de 2023, portanto, 2 meses atrás, foi 61,952. Ou seja, embora ambos sejam arredondados 62 bilhões, os 12 meses até dezembro foram menores do que os 12 meses até fevereiro. Então, quando a gente diz assim, o IDP acumulado em 12 meses, em dólares, foi o menor desde... Aí a resposta correta é dezembro de 2023. Quando a gente olha como percentual do PIB, esse valor agora deu 2,80, né? Nesse caso, ele é o menor desde março de 2022, que deu 2,63. Esses são os dois critérios de comparação. O investimento direto tem se reduzido, ele se reduziu no ano passado, né? O 2022 encerrou com um IDP de 74,6 bilhões, 2023 se encerrou com um IDP de 62 bilhões, né? Teve uma redução na passagem de 22 para 23. O que a gente tem visto, geralmente, foi o seguinte, se a gente olha os últimos, digamos, 5 anos, né, em função da pandemia, houve uma redução muito significativa do IDP em 2020, por razões óbvias, né? Assim, no meio da pandemia, as empresas escolheram adiar investimentos e tudo. Em 2021 e 2022, houve um crescimento desses fluxos de IDP, muito provavelmente causados pela retomada da normalidade da economia brasileira e mundial e da execução daqueles investimentos que foram adiados pela pandemia. Então, você teve uma redução em 2020, uma recuperação em 2021 e 2022, e em 2023, esse valor ficou abaixo, houve uma redução em relação a 2022. O que nós podemos dizer de 2024 até agora é que os fluxos estão similares com o de 2023, né? Então, assim, a expectativa é como se eles se reduziram em 2020, subiram em 2021, 2022, reduziram em 2023 e estão nesse mesmo nível. Ainda é pouco, nós temos 2 informações mensais só, janeiro e fevereiro, para dizer se eles de fato estão no mesmo nível ou se houve, digamos assim, se já se consolidou esse patamar ou o que mais posso falar. Mas, em tese, eles estão no mesmo patamar de dezembro de 2023. Adriano. Obrigada, Fernando. Até o momento sem perguntas, aguardamos mais um pouco. Não, temos uma pergunta no chat, eu acabei de ver agora. A Marília Almeida, do Valor Invest. A pergunta é: posso considerar o PII ativo como o quanto os brasileiros, empresas e pessoas físicas estão investindo no exterior?
ou preciso fazer algum cruzamento. Não consigo recortar o quanto pessoas físicas estão investindo em ações e títulos de renda fixa lá fora, né? Bom, um pouco... vamos lá, com detalhes, né? PII, né, essa sigla que a Marília usou aqui, é a Posição Internacional de Investimentos do país. Posição Internacional de Investimentos do país significa o estoque do que brasileiros ou residentes no país, para ser mais precisos, detêm de ativos externos, isso é parte de ativos da PII, ou o quanto não residentes no Brasil, tipicamente estrangeiros, detêm no país. Isso é parte dos passivos da PI. Né? Os ativos da PI, que é onde a Maria está perguntando, ou seja, aquele estoque, o valor total do que os residentes no Brasil têm investido no exterior, isso está na tabela 26 da nota para a imprensa. Então, um primeiro comentário metodológico. Né? O segundo eu posso considerar o quanto brasileiros, empresas e pessoas físicas estão investindo no exterior? Dois comentários aqui. Primeiro, tecnicamente, isso são os residentes do Brasil que estão investindo no exterior. Pode ter um estrangeiro residente no Brasil que vai estar nessa conta, mas, grosso modo, são brasileiros de fato. Estão investindo no exterior dá a ideia do investimento que está acontecendo nesse momento, né? Então, o ponto aqui é que a Posição Internacional de Investimentos representa o estoque total desses investimentos realizados em qualquer momento do tempo. Então, assim, a Vale do Rio Doce, em 2014, comprou uma mineradora no Canadá. Supondo que a Vale ainda mantenha essa empresa, esse valor está no estoque da PI. Então, o estoque é o quanto as empresas têm, nesse momento, investido, independente de que momento esse investimento foi feito, né? Então, tecnicamente, são empresas, fundos de investimento e pessoas físicas, né? Mas, assim, você está correto. Pode considerar que o PI ativo representa o quanto brasileiros, empresas e pessoas físicas têm de investimento, tem o montante total do que eles têm de investimento no exterior. E aí você queria saber... Não, a informação que está na tabela 26 é para todo esse conjunto, e não para pessoas físicas apenas. Era isso a pergunta que tinha no chat, Adriano. Obrigada, Fernando. Aguardamos mais um pouco. Ok, pode ser. Acho que podemos encerrar, Fernando. Alguma consideração final? Não, apenas agradecer a todos e convidá-los para participar amanhã da coletiva de imprensa das estatísticas fiscais. Lembrando que amanhã a coletiva vai ser no horário normal, às 10h30 da manhã. Muito obrigado a todos. Até mais. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Até amanhã. Uma boa tarde.